Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E o tema de hoje é o segredo para você conseguir que a construtora resolva tudo o que você precisa. Precisa. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Esse é o primeiro tema, né? O que você precisa? E as pessoas confundem muito o que os condôminos querem com o que os condôminos efetivamente precisam. Querer, todo mundo quer tudo, né? Fica fácil, né? Você chega e é lógico isso. Poxa, sei lá quanto é que você pagou no apartamento? 600, 700, 800, 900, 1.000, 1 milhão, 2 milhões? Não sei, né? Cada um tem a sua... Porque o preço, na verdade, é relativo, né? Cada um tem o valor daquele preço, né? Exato. Mas independente do preço, né? Poxa, é um apartamento, é um edifício que você comprou, que você vai morar ali, e é lógico que eu quero aquilo ali impecável, do jeito que eu vi ali nas plantas, do jeito que eu vi nos folders, nos flyers e tudo aquilo que me venderam, né? E claro, eles vão cobrar isso ao pé da letra. Ao pé da letra. E normalmente a comunicação não é direto com a construtora, né? Apesar dela ter sido a que vendeu para o proprietário. Vai passar por você, síndico. É você que vai receber e tem que ser o intermediário aí entre os condôminos e a construtora. Da parte global, né? Da parte que é elemento comum. Exatamente. Que é cada unidade habitacional de cada unidade, né? Então, entrando bem nesse ponto aí do que é a diferença entre o que você quer, ou o que os condôminos querem, e o que você efetivamente precisa, é um detalhe muito... tem uma linha muito tênue, porque o que você efetivamente precisa é o que você tem que conversar com a construtora. E o que é precisar? Precisar é o que vai fazer realmente diferença na sua estrutura como tal. É o que vai fazer diferença lá na frente, né? É o que vai fazer diferença a longo prazo. É o que, se você não resolver logo no começo, vai custar muito lá na frente. E tem coisas que você pode deixando para resolver ao longo do tempo, tá ok. Agora tem outras coisas que você precisa de resolver o mais rápido possível. Porque é muito comum que as pessoas enxerguem que a estrutura, ela está pronta, é aquilo ali, vem resolvido e vem sem problema. Mas nem sempre é assim. E que também, se tem algum problema, é responsabilidade do engenheiro, da construtora, e eles têm que resolver isso. É fato, mas... a gente sabe que existem tipos e tipos de construtora, né? Então, assim, você pode ter, sim, vários problemas que são por causa da construtora, porque a construtora não é boa, porque ela faz as coisas ali tudo no limite. Pode sim. Mas também pode ter problemas que são construtoras sérias, mas que diante do processo, né, que é manual, a construção de um edifício é pouquíssimo industrializada, a engenharia civil é a engenharia menos industrializada ainda, né? Então, pode ter problemas que são manuais, que não tem nada a ver com má índole, com vontade de fazer errado, de jogar ali no limite, nada disso, mas que é intrínseco do processo, né? E que querem te ajudar e querem resolver. Mas independente do tipo de construtora que você tem aí uma boa construtora, esperamos que seja assim, ou você tem a má construtora, todas elas, o objetivo dela é lucro. Né? Não, e tá tudo bem, né? Não tem nada de errado com isso. É uma empresa, ela tem um produto, que no caso é residencial, né? Um edifício, são unidades habitacionais, e o objetivo dela é te entregar, em princípio, o melhor produto a melhor margem de lucro para ela. Então isso aí tudo faz parte. Todo mundo que tem uma empresa, independente da área dela, o objetivo é ter lucro. Né? A gente, como profissional liberal, você também tem o objetivo de ter lucro. Não é? Afinal, o profissional liberal é a empresa Você S.A.
né? Verdade. Com contas para pagar e lucros a obter. Mas tudo bem, e aí o que é que acontece? Que você tem ali, quando você recebe um condomínio, né, você vai administrar um condomínio, vamos considerar aqui um condomínio novo, né, um edifício novo, você tem uma série de pontos que questionar a construtora, esclarecer, tem algumas coisas que vão estar a contento, outras não, né, e aqui a gente está falando de uma coisa extremamente ampla, né, a gente está falando aqui das coisas mais simples e mais baratas até as coisas mais realmente relevantes do ponto de vista estrutural e que podem afetar a sua estrutura e que são extremamente caras de serem resolvidas. Atualmente já tem muitos condomínios, a gente já vê muitos condomínios começando a fazer uma coisa que é certa, sim, contratar alguém para fazer uma inspeção geral no edifício quando ele é recebido, né? Quando ele passa das mãos da construtora para as mãos do condomínio. E você, como síndico, como responsável nessa passagem aí. Então, é normal, né? Já está ficando cada vez mais normal e é louvável que seja feito isso. Feita uma inspeção geral, aonde se anota de tudo. Tudo, 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 tudo. Uma tinta que está com a cor errada, uma caixinha de elétrica que está faltando ou que não é do modelo correto, até situações mais sérias, como uma fissura ou uma armação exposta. Armação exposta, aquela barra de ferro que aparece ali, não necessariamente ela está com um problema realmente, ela pode estar ali totalmente íntegra, cinza, brilhando. Mas é um defeito, a construtora não deveria ter te entregue isso desse jeito, né? E vamos considerar aqui, vamos pontuar, né, que dentro de uma estrutura de concreto armado, se você está enxergando a barra de aço, está errado. Né? Você não deve estar enxergando ela. Outra coisa é que ela esteja na profundidade adequada dentro do concreto. A gente não vai entrar em termos tão técnicos assim, né? Mas a função do concreto é proteger essa barra de aço que está ali, uma das funções. Então, se ela está aparecendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está errada. Né? E o que acontece? Normalmente, diante dessa inspeção, gera-se um super caderno de vários itens que estão faltando. Centenas ou até milhares. Ou até milhares de itens que estão faltando. E aí, o que é feito? Pega-se esse caderno gigante e envia-se para a construtora, para que ela atenda todos os itens que estão ali. Isso é o que todo mundo quer, que seja entregue tudo perfeitinho do jeito que está ali. Não estamos tirando o mérito e não estamos falando que não deve-se fazer todo esse levantamento. Aqui a gente começa a entrar mais na questão, né, do que a diferença do querer e precisar. Porque nesse caderno que a Tatiana está comentando, realmente vão ali todos e absolutamente todos os itens que a pessoa contratada para fazer esse estudo foi capaz de identificar. E olha, a gente tem alguns exemplos disso e as pessoas costumam ser, pelo menos os profissionais que a gente teve a sorte de ver esses cadernos, foram muito detalhistas, foram muito precisas, né? Agora, o nível, a gente queria discutir um pouco isso, né? O nível de importância de todos esses itens que estão ali. É bem provável que se você chegar e perguntar para um condômino, isso aqui foi tudo que a gente encontrou de errado, o que você acha que tem de importância nisso aqui? Provavelmente falar, não, tudo é importante, eu quero que resolva 100% das coisas. E ok, é lícito isso, ele comprou, pagou aquilo ali. E se a construtora te prometeu entregar aquilo, ela tem que te entregar aquilo. Né? Ela tem que te entregar conforme o que você comprou. Né? Conforme que foi comprado, né? pelos condôminos, pelos proprietários nesse caso. Né? É mais ou menos assim, né? Eu te prometi entregar A, eu tenho que te entregar A. E se eu não te entregar A, eu tenho que te entregar B, e B tem que ser melhor do que A. Você tem que ficar muito mais satisfeito.
Ou então tem que ter uma negociação aí, ok, né? Isso aí tá ok. Mas e aí? Como que você, quando você entrega esse cadernão, entrega tudo isso, e os condôminos querem que resolva tudo e tá ok, é isso mesmo? O que a construtora vai fazer? Diante daquele tanto de solicitação, ela vai começar a atender o que é mais fácil para ela atender, o que é mais simples para ela atender normalmente. E aí costuma ser a caixinha da elétrica que faltou, a cor da tinta que não foi a correta, ir lá e mandar pintar de novo, coisas que geram custos mais baixos. Vamos fazer uma análise aqui, uma autoanálise. Se a gente estivesse no lugar, na posição da empresa que recebe um determinado caderno de solicitações, com centenas de solicitações, do ponto de vista de atender ao cliente, e até talvez seja lícito isso, não estou questionando, né, a validade disso, mas você buscaria, pelo menos eu, buscaria atender o maior número de itens o mais rápido possível, ao menor custo e principalmente que fosse mais visível. É uma tendência natural que você atenda aos quesitos que sejam mais visíveis, porque chama realmente mais atenção. E aí ficam os quesitos que são mais caros, mais demorados de serem feitos, mais difíceis. Mais difícil de ser enxergado. Talvez mais difícil de ser enxergado, né? A gente pode dar um exemplo aqui. Vamos pegar desde mobiliário da portaria, que não foi no modelo que tinha sido combinado, ou não foi na cor, ou o que seja, né? E vamos pegar uma armadura exposta na garagem. Olha só a diferença. O mobiliário da portaria está na portaria, numa região que 100% das pessoas vão tender a passar por ali. Se eles não estão, incomoda, porque você quer receber alguém ali, ou seja, tem que ter um mobiliário ali. É a cara, né? É a entrada, né? É a cara. Então, se eles não estão, incomoda. Se estão os errados, também incomoda, porque não foi combinado e tudo isso. Então, né, tem um custo, mas é um custo que para uma construtora deve ser algo bem razoável, né? E você tem uma armadura exposta na garagem, que é um quesito de caráter estrutural. É técnico. Pouca gente entende o problema que é isso estar ali e o que isso vai gerar lá no futuro. Muitas pessoas, moradores, ainda que passem por ali todos os dias, sequer vão conseguir enxergar o que é e qual o problema que é, porque não incomoda, né? Não te atrapalha a sua passagem, não atrapalha a sua vaga, não tem cheiro, assim, não interfere em absolutamente nada, né? Mas eu posso afirmar para vocês que é um dos quesitos mais caros de ser resolvido, né? E principalmente é a situação, né? Um móvel da portaria que não foi comprado hoje, daqui a um ano, ele vai ter o mesmo custo, corrigido pela inflação, tá? Uma barra que está exposta ou algum outro problema estrutural, ele daqui a um ano, ele certamente não terá somente o mesmo custo dele mais uma correção de inflação. Por exemplo, se um móvel hoje é 10, daqui a um ano ele vai ser 10 mais a correção de inflação. Um problema de uma barra exposta ou algum outro problema estrutural, se hoje ele é 10, daqui a um ano ele não vai ser 10 mais a correção. Ele vai ser 20, 30, 40, 50, dependendo do tipo de problema e o local que ele está. Exatamente. Se ele está num ambiente que está mais protegido, como dentro de uma unidade habitacional, ou se ele está num ambiente mais exposto, como uma garagem, uma área de piscina coberta, principalmente se for aquecida, porque a gente já vai somando fatores aí.
Então você tem uma evolução de custo que você inclusive não controla. Então é aquela situação, se é para ser deixado na mão pela construtora, porque ela não está fazendo a parte dela, ela não está fazendo o correto, se é para ser deixado na mão com relação a alguma coisa, que seja com relação a alguma coisa que você controla o custo, que seja com relação a um móvel que você sabe o quanto que ele vai custar, e não com alguma coisa que o custo só vai ir subindo ao longo dos anos. Uhum. E eu acho que assim, depois de tudo isso que a gente falou, a gente podia dar então uma dica, né? Tá, beleza. Você já me mostrou aqui, vocês já me mostraram aqui que eu tenho realmente um monte de itens e que eu vou precisar fazer alguma coisa. O que que eu faço? Que é o segredo que a gente falou lá no começo que ia contar, né? Esse é o segredo. Então, qual que é o segredo? Ao invés de enviar o cadernão, depois que fizer a inspeção, separe quais são efetivamente as prioridades. Defina a ordem, a ordem não é o que salta aos olhos, é o que efetivamente vai te custar mais caro. Então, separar, né, o que é de risco, o que é de utilização, né? O que é funcional e o que é estético. Né? Então, primeiro, o que é de risco? A gente fala aqui muito da estrutura, né? Porque principalmente é a nossa área essa. Mas um fio desencapado que pode dar um curto, que foi deixado ali, que pode dar um curto-circuito. Isso é de risco. Então, coloque ele como prioridade. Uma pintura de cor errada. Opa, depende. É uma parede ou é um tubo que está indicando errado? Então, a identificação está errada. Opa, então isso aí já vai caminhando para o funcional risco, dependendo do tubo. Se a gente está falando de tubulação de gás que está marcado de forma errada, pô, isso é risco, né? Não é a mesma coisa que por acidente acertar uma tubulação de gás e por acidente acertar uma tubulação de água. Exatamente. Né? E a partir do momento que você tiver mais identificado, né, esses critérios aí que a Tatiana comentou, então você vai começar a definir o que realmente você vai solicitar à construtora em uma determinada ordem. Não é que você não solicite todo o demais. Não é que você não vá solicitar o móvel da portaria que não veio da forma correta, mas que você antes solicite todos esses que podem colocar em risco. E aí você consegue, inclusive, fazer um controle muito maior dessa solicitação. Porque a gente tem um caso de que a gente foi chamado, inclusive, para poder revisar todo um caderno enorme que tinha sido feito todo o levantamento super minucioso, como o Johnson falou. A gente pegou uma pessoa que fez um levantamento extremamente minucioso, aquilo foi passado para a construtora devolveu as respostas dela, marcando o que tinha sido atendido, o que eram 3 níveis. O que foi atendido, o que não foi atendido e o que foi atendido parcialmente. Dessas três formas. Só que eles não verificaram e não acompanharam o que efetivamente foi feito. Isso foi uma resposta, assim como a solicitação foi documental, a resposta foi documental. E estavam chamando a gente exatamente para que a gente fosse seguindo e fazendo toda a vistoria de novo, item por item, para identificar se o que eles tinham marcado que tinha sido atendido efetivamente havia sido atendido. Da forma que tinham falado. E eram tantos itens, a questão era tão grande que ficava difícil do condomínio controlar isso. E aí, como foi muito no início do condomínio que foi solicitada essa inspeção e foi enviado para a construtora toda a documentação, é aquela fase que ainda tem funcionários da construtora dando os últimos retoques, fazendo os atendimentos ali pós-venda iniciais.
e aí fica perdido se aquilo é uma coisa que foi solicitada, que ele está mexendo ali, ou se é alguma coisa que nem não tinha sido terminada ainda. Então fica perdido. Então, quando você faz dessa forma, você solicita isso separado, tem muito mais condições de você conseguir acompanhar, controlar, garantir que o que é mais importante, o que é de segurança, efetivamente seja feito, e depois você vem na ordem fazendo as outras solicitações. Quando a gente fala colocar aí uma prioridade, não é especificar para ela, olha, estou te passando esse caderno aqui, e dentro dessas centenas de coisas eu quero isso, isso e isso primeiro. Não, não é isso. É separar, você tem o seu caderno com os seus itens, pegar o que você definiu como critério, sei lá, os 5 primeiros itens, e solicita esses 5 primeiros. Está sendo atendido? Ok, aí você entra com mais. Tem uma coisa interessante que acontece aí, que subliminarmente, Opa! por baixo, assim, nas entrelinhas, você está mandando uma mensagem, e eu acho que essa é a grande sacada. Você está mandando uma mensagem para a construtora ou para o pós-venda da construtora de que você sabe do que você está falando. Você está no controle. Você está no controle. E pode ter certeza que eles vão começar em algum momento a perceber isso e ir te dando uma atenção especial. Então, se a construtora tem aí 5 edifícios em andamento, esse edifício é onde ele nota que a pessoa é mais criteriosa, que teve um acompanhamento, que está sendo solicitado o que realmente é necessário, o que precisa, não o que quer, eles começam a dar uma atenção especial. Faz diferença, né? A forma de pedir, saber a linguagem que você está passando, né? Você vê que o outro lado, né, que a construtora, no caso, ela acaba tendo mais boa vontade de te atender. Porque ela vê que não adianta, ela não pode falar qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Ela começa a saber quem você é e fala assim, opa, ali eu tenho que prestar atenção. E muitas vezes não é porque ela queria te enganar, não. Muitas vezes é simplesmente porque ela pega mais confiança de como que eu vou falar, como que eu vou transmitir, porque eu posso transmitir da forma que é fácil para mim, o que é a solução daquele problema, posso transmitir de uma forma um pouco mais técnica, porque quem está do outro lado entende o que eu falo. Eu não tenho que buscar uma forma de falar, porque aí é um outro segredo. Os engenheiros têm dificuldade de conseguir conversar com pessoas que não são engenheiras para poder explicar coisas técnicas. É uma questão de linguagem, né? Então, quando você demonstra que você tem um linguajar mais próximo, fica fácil, flui mais, né? A questão da linguagem, pega um exemplo, eu acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? Na época atual. Quando você vai ao médico e o médico fala que você tem alguma, sei lá, alguma doença, alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir na internet. Dá um Google aí. Dá um Google, vai na internet e tal. Algumas pessoas vão pesquisar mais, outras menos, outras não vão pesquisar nada, né? Mas olha que interessante, quando você volta para conversar com o médico e ele percebe que você está falando uma linguagem atualizada, né, bem informada, fica mais fácil para ele comunicar com você. Ele já vai começar a colocar o ponto de vista dele com relação àquela situação, ao invés de simplesmente falar assim, não é nada não. Porque senão ele vai ter que formular todo um conteúdo para poder te esclarecer. Claro que vai ter gente que tem mais habilidade com isso, outras menos. Engenheiro também, uns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas fica mais fácil, né? Você cria essa ponte de comunicação, fica mais fluido. Você ajuda ele conseguir resolver o problema para você. E qual que é a grande vantagem de se fazer isso, né? Então eu peguei meu cadernão, separei ali, comecei a mandar os itens, né, por blocos, sei lá, de 5, de 3, dependendo do número de coisas mais importantes. Qual que é o grande benefício disso? Primeiro, segurança.
né? Você está no controle, você está colocando ali primeiro os itens mais importantes com relação à segurança. Você vai gerar economia, vai gerar... Você está gerando uma economia para a construtora, no final das contas, né? Se a responsabilidade é dela de ter te entregado tudo aquilo, você está gerando uma economia para ela em primeira instância. Mas depois, se você pensar nisso lá para frente, porque o que é problema estrutural, uma hora ele passa a conta mesmo, uma hora você vai ter que resolver, ela pode até ser responsabilizada. Mas você pode chegar num ponto em que você tenha que atuar em caráter de emergência, em urgência, para depois você cobrar. Isso, se tudo der certo, e vamos supor que a consultora não quebrou, porque a gente já viu muito caso disso. E aí é aquela situação, é você que você. tem que resolver. Então, com isso, você consegue segurando, né, fazendo isso primeiro, você consegue que a construtora resolva para você enquanto ela está ali. E se por algum motivo ela não for resolver, é você mesmo que vai resolver, isso ainda está muito menos caro. Uhum. Não é? Exatamente. E aí tem então, acho que a gente está caminhando para uma clareza de que, ok, é melhor eu fazer isso do que não fazer. Porque se eu não fizer, as consequências vão ser caras. E se você não fizer, além das consequências vão ser caras, é o que todo mundo faz, né? É mandar tudo e a construtora fica lá com algumas com um pouco mais de boa vontade, outras com menos, e você joga um pouco com boa vontade de construtora. É aquela situação. Quando ela começa a entender que você sabe priorizar, ela começa a entender de que eu não estou falando com qualquer um, e aí ela vai e começa, no final das contas, acaba te atendendo melhor. E acaba tendo alguns efeitos colaterais, né? Se a construtora ela é séria e aquele problema foi deixado, aquele passivo foi deixado, a gente está falando da parte estrutural, tá? Principalmente. Esse passivo foi deixado porque são seres humanos que executaram o edifício, são seres humanos que passaram na verificação e não enxergaram aquilo, e ela é séria, ela é preocupada com que a edificação que ela deixou ali, ela dure todo o tempo de vida útil dela da melhor forma, ela vai te agradecer por mostrar para ela todos esses problemas e mostrar tão no começo. Uma das coisas por mostrar tão no começo é isso que a gente falou, né? É muito mais barato para ela resolver isso quando ela acabou de te entregar, quando a barra que está exposta está ali íntegra, brilhando, cinza brilhando. Ela vai lá e resolve a um custo muito mais baixo do que isso quando chegar lá na frente, der um problema maior e mesmo que ela pegue e assuma, né, esse problema é meu e sem discussão, porque ela é séria e tudo mais, ela vai lá e resolve, para ela é muito mais caro também. Então, mesmo que ela não te fale muito obrigada, ela vai te agradecer. A construtora séria vai te agradecer. E com isso você acaba gerando um bom relacionamento com a construtora. Um bom relacionamento com as pessoas que estão ali. E se você é síndico profissional e você trabalha em um edifício daquela construtora, em outro edifício daquela construtora, e você tem essa mesma postura, você trabalha dessa mesma forma, você cobra as prioridades da maneira adequada, você negocia os demais, você pode ainda conseguir por uma reciprocidade. Você ajudou tanto a construtora nesse sentido, você pode conseguir até por uma reciprocidade que ela te faça uma indicação. Que em outros edifícios dela, quando for ser constituído o condomínio, ela até indique o seu trabalho como profissional naquele edifício para os condôminos, que muitas vezes, quando estão constituindo o edifício, né, constituindo o condomínio, eles nem sabem quem contratar, se vai contratar um síndico profissional ou se vai ser um síndico morador. Fica aquela situação meio perdida, né? Quando o condomínio está sendo constituído. Uhum.
Mas só fazendo um adendo aqui com relação à parte da linguagem, né, da comunicação, tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala assim, olha, você está passando uma mensagem e ele já sabe com quem você está falando, não é isso, né? Ó, você sabe com quem você está falando, Não, não. não é usar esse. Não é esse tom, né? Não Não é tem usar o nenhuma tom. prepotência, né? E eu Não. queria dar um exemplo aqui, inclusive do apartamento que a gente mora. Quando a gente mudou para esse prédio, era um prédio, né? Tava com poucos meses e ainda estava nessa etapa, muita gente da construtora aqui dentro e tal. E no box que correspondia à nossa unidade, ele tinha uma falha, né? E acho que a gente pode até descrever que é a questão que por ele passava uma junta de dilatação, aonde o acabamento, o reboco, não tinha feito corte nessa junta de dilatação. Ele passava direto e evidentemente isso fissurou. E ali era para não ter nada. Era para ter o tratamento, da junta, não era para ter reboco. Exato. Mas, por alguma razão, passaram o reboco direto e isso, lógico, né? A junta de dilatação está ali para deformar, então fissurou, soltou o reboco, estava realmente com um aspecto muito ruim. Mas, como a gente, né, conseguiu enxergar o problema, identificar, sabia o que era uma coisa tranquila, eu formulei um e-mail, né, na linguagem tranquila, correta, direta, e o pessoal soube do que se tratava. Me atenderam super rápido, né? Me explicaram claramente que, olha, aqui a gente vai resolver a situação, não vai fazer nenhuma gambiarra, porque eles sabiam do que se tratava, né? E a pessoa que estava solicitando também sabia do que se tratava, então já estava conversando na mesma linguagem. Super rápido, super tranquilo, né? Então, vale a pena a gente ter esse suporte para poder conversar na linguagem que o pessoal vai entender e vai saber, né, como atuar, né? Porque muitas vezes tem esse problema de não saber como atuar com o tipo de pessoa que está solicitando. Você que é síndico, sabe? Você lida com vários tipos de pessoas completamente diferentes. Tem a pessoa que tá tudo bem e tem a pessoa que qualquer pequeno tom diferente da tinta, vamos voltar na tinta aqui, faz muita diferença. Então, tem tudo isso, né? E por outro lado, eu acho que uma coisa que é muito importante também para o síndico, tudo isso que a gente está falando aqui, é que ele consiga de alguma forma, né, que você consiga de alguma forma sintetizar isso para passar para aquele condômino que vai no detalhe, que vai falar, mas estão mexendo uma coisa na garagem que não incomoda ninguém, e aqui tá os móveis da portaria que até hoje não sei o que, e pô, é fácil comprar um móvel, e de repente a solicitação dos móveis nem foi passada ainda para a construtora, né? Exatamente. Né? Mostrar para ele, você conseguir mostrar para ele também o porquê disso, falar assim, olha, nesse caminho, a gente indo por esse caminho, a gente tem uma condição muito melhor de conseguir que a construtora resolva tudo pra gente na ordem certa, de uma forma que no final das contas, ao longo aí desses 5 anos, 10 anos, 20 anos, é o que vai ser mais econômico no global para todo mundo, vai ser o melhor para todo mundo. E que principalmente vai mostrar que você está no controle da situação, tanto perante a construtora quanto perante os condôminos. É isso. Então, para fechar, a gente deixa então um resumão aí, né? A dica é: priorize e tenha o controle, porque ou você faz a sua agenda ou você acaba virando a agenda de alguém, né? É isso que vai acontecer. Né? Ou você põe a sua prioridade ou eles vão colocar a prioridade deles. Isso. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Até a próxima. Até a próxima.